Olá, gente, tudo bem? Vamos então iniciando nosso terceiro episódio aqui da série da Segunda Guerra Mundial, podcast elaborado por mim, Cleiton Lunardi, estudante de História da Universidade Uninter Paulo de Palmitos. E seguimos então com o nosso terceiro episódio, tá certo? Estávamos falando da Primeira Guerra Mundial, onde nós havíamos então separado a uma situação onde que havíamos dois lados antagônicos. Existiam os impérios centrais, eles que, que compunhavam o mesmo com a Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Bulgária. E no outro lado, os aliados, assim como o Reino Unido, França, Império Russo e Itália, tá certo? Vamos lá então. Lá em 1916, a Romênia decidiu entrar na guerra ao lado dos aliados e começou a atacar os austro-húngaros. De início, os ataques aqui foram bem sucedidos, mas logo os impérios centrais viraram o jogo, né? Acabaram que dando uma surra nos romênios, né? Essa guerra continuou durante mais um ano e os austro-húngaros perderam muitos soldados, né? Isso no dia 27, que foi quando a Romênia declarou guerra contra, contra os impérios centrais, né, da Alemanha, com o Austro-Húngaro, lutando com equipamentos antiquados e com o Império Russo como um aliado militar relutante, né? É, a Romênia lançou um ataque ambicioso, de fato, né? Contra os impérios centrais na frente oriental, né? Mas assim, ela acabou tendo que se render no final de 1917, né? Mas a gente não pode falar de outros povos entrando na guerra sem citar o Oriente Médio. Por quê? Porque nessa região houveram várias campanhas importantes. A campanha do Cáucaso, por exemplo, aquela que tinha começado com os conflitos contra os otomanos e os russos perto do Mar Negro, né? Só que ali para os lados do Império Otomano, as batalhas foram mais espalhadas. Teve a campanha da Mesopotâmia, né, aconteceu onde hoje é o Iraque, né? Teve a campanha da Pérsia, onde hoje é o Irã, e a campanha do Sinai e da Palestina também. Então é importante que vocês entendam que cada uma dessas campanhas, desses conflitos, cada uma dessas potências, tentava trazer a galera que estava lá pro seu lado, obviamente, né? Mas quem foi mais bem sucedido nesse papel foram os ingleses, de fato. Eles conseguiram fazer vários povos árabes se unirem com a independência dos otomanos, né? E isso ficou conhecido muito como a Revolta Árabe. E aí vale a citação do militar inglês, muito importante. Thomas Edward Lawrence. O cara foi tão importante na hora de costurar uma aliança entre os povos árabes, jogando todo o pessoal contra os impérios centrais, que ele passou a ser conhecido como Lords da Arábia. Né? Sua missão era fomentar uma revolta árabe contra os turcos, né? Fornecendo para eles dinheiros, armas e promessas, de fato. Então, além de fazer todo esse meio político entre os árabes, ele também participou de vários ataques contra os impérios centrais. E entre as embocadas de Lawrence e o exército de 400 mil homens, né, de Alibai, os turcos foram derrotados. E a situação foi tão grande que os otomanos até ofereceram uma recompensa para quem o capturasse. Mas não deu muito certo. E o Lawrence somente morreu em 1935, muitos anos depois, no final da Primeira Guerra, na Inglaterra. Mas agora vamos deixar agora o Oriente Médio um pouco de lado e vamos voltar para o quebra-pau entre, de fato, falando assim, grosso modo, entre a Alemanha e os franceses nas trincheiras, tá certo? Porque em 1916, a frente ocidental foi um cenário para umas batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra. Os alemães haviam percebido que aquele lance todo de ficar entre as trincheiras não iria surtir grandes efeitos, né, que pudessem estar avançando naquela situação de guerra, né? Então, ao invés de conquistar terreno, eles decidiram massacrar os exércitos aliados da França para obrigarem eles a se renderem, né? Esse plano tinha
dois estágios. O primeiro era o estágio do mar, né? Eram os submarinos atacando os navios que estavam levando suprimentos aos exércitos, né, dos aliados, né? Isso em 1915, né? Os alemães declararam que os navios de passageiros viajando em direção eh, em direção aos portos dos aliados, né, corriam o risco de serem afundados sem outro aviso, né? Passageiros civis se tornaram alvos no mar, né? E o segundo era bombardear as tropas francesas com artilharia até que eles se rendessem. Mas para isso acontecesse, tinha que ser no lugar em que os franceses não podiam recuar, porque a ideia era encurralar, de fato, os franceses. Então, os alemães escolheram como alvo a cidade de Verdun, que tinham vários fortes ao redor e era um ponto estratégico para essa estratégia de combate, né? Onde as sinistras da história militar aconteceram de fato ali, a Batalha de Verdun, né? A tentativa de um general em derrotar outro, com uma campanha calculada e focada no massacre. Ela é uma batalha que durou quase um ano, né? E se situou numa cidade inteira, praticamente, né? No início, os planos dos alemães até que deram certo, né? Até que eles começaram a conquistar vários fortes ali naquela região. Mas logo a coisa se equilibrou e os franceses começaram a reagir. Os fortes eram capturados por um lado e recapturados por um outro. E tudo isso com base na artilharia, gás tóxico, e realmente durou 10 meses dessa maneira. Foi no dia 25 de fevereiro, o poderoso forte Douaumont caiu nas mãos dos alemães sem muito trabalho, né? Os franceses montaram então esse forte preparado o ataque em forte de Douaumont, né? Eles usaram artilharia pesada, né? E atacaram com essa estratégia, né? Até não poder mais. Os alemães fizeram o mesmo com os franceses e evacuaram suas tropas. Então, o efeito foi invertido, né? Os alemães eles foram recuar por conta do ataque dos franceses, né? Mas os franceses conseguiram entrar em Fort Rodman, reivindicar o local e afirmar para o mundo que nós recuperamos o forte e recuperamos a dignidade. E foi reproduzido no mundo inteiro, se tornando a maior conquista dos franceses em 1916, né? Só que os franceses usaram uma estratégia que ficou muito famosa e que, inclusive, foi muito decisiva para ganhar essa batalha. Essa estratégia foi o seguinte: fazer um rodízio de tropas. Olha só, os soldados iam e lutavam, por exemplo, lá no fronte, né? Só que depois do tempo eles recuavam e voltavam para descansar. E outras tropas entravam no lugar daquelas lá que foram descansar. Logo os alemães começaram a ficar desgastados. Enquanto a França estava inteira, né? Porque foi uma estratégia muito bem bolada também. Abalando cada vez, inflando cada vez mais o ego dos franceses. E em dezembro os alemães foram obrigados a recuar. Foram depois de quase 6 meses de exaustão, de luta, por falta de munição também, causada com fogo excessivo, acabou cessando o fogo na cidade. A França perderam 500 mil homens, né? A Alemanha, 400 mil homens. Uma estimativa um pouco, né, nunca é precisa. A Primeira Guerra Mundial, lembrando que não se conseguiu fazer uma contagem exata, isso em todos os conflitos que ali então aconteceram na Europa no geral, né? Muitos morreram na lama, outros na areia. Foi realmente uma situação assim, num modo geral, desastrosa para a humanidade. E um dos responsáveis pela vitória dos aliados foram um cachorro. Por quê? Mais de 50 mil animais foram utilizados na Primeira Guerra Mundial, exatamente. Especialmente como mensageiros, né? Os cães tinham várias funções, na verdade, na guerra, né? Na verdade, estima-se que até 1918, a Alemanha usou mais de 30 mil cachorros na guerra. Os aliados na frente ocidental usaram 20 mil, incluindo o cachorro mais condecorado da história militar. Ele
o americano Sargento Stubby, né? E um dos maiores heróis da Batalha do Verdun foi sim um cachorro, gente. O chamado Satã. Até é engraçado o nome ali. Ele era do exército francês, ele atravessou. Havia os inimigos usando uma máscara de gás e transportando uma mensagem que dizia aonde os alemães guardavam armas e munições, né? Só que quando ele já estava perto dos franceses, os, os alemães conseguiram acertar 2 tiros no cachorro, né? Acabaram acabando com a patinha dele, né? E mesmo com a patinha quebrada, ele conseguiu chegar até a trincheira e entregar a mensagem. Então os franceses ficaram sabendo onde era, de fato, o estoque de armas e munições dos alemães. E assim bombardearam esses pontos, o que salvou pelo menos 10.000 vidas de soldados franceses que estavam ali então encurralados, né? Essa história foi de Satã, né? Um cachorro herói, né? Pensando no lado dos franceses, obviamente. Pros alemães eles já não tiveram ele como um bom amigo. Mas antes dessa batalha de Verdun, quando os alemães estavam planejando o ataque de França, os aliados também estavam se preparando para atacar a Alemanha. Só que ali em 1916 esse ataque era em outro lugar, na região do rio Somme, né, que fica no norte da França. A Batalha do Somme começou em julho, né? Ela rolou junto com a Batalha do Verdun, que era muito perto, geograficamente falando, né? Os aliados começaram ganhando, mas logo os alemães começaram a resistir. Então morreu muita gente dos dois lados, mais uma vez, como todas as histórias da Primeira Guerra. Uma batalha que durou 4 meses e finalmente acabando em novembro, entre frio e chuva e lama. Os aliados avançaram 16 quilômetros, mas o custo de 430 mil soldados ingleses foi 200 mil soldados franceses, na verdade 450 mil soldados alemães mortos. Esses números fazem da Batalha de Somme mas uma das mais sangrentas da história. E foi ali que a frente ocidental mudou, porque os alemães perceberam que o poder ofensivo deles haviam acabado. Então naquele momento foi percebido que era mais importante manter os territórios que já tinham conquistado. Era melhor do que tentar avançar ainda mais na França, já que a ideia inicial deles era chegar até Paris e dominar a França. Então o que eles fizeram? Eles montaram uma linha de defesa um pouco mais à fronte de batalha. Essa linha de francesa ficou conhecida como linha Hindenburg, né? Com ela, eles foram o objetivo de resistir aos ataques aliados. Enquanto essas batalhas de Verdun rolaram, os russos lá no outro lado da Europa também lançaram uma ofensiva de 2 meses que fez um estrago enorme no Império Austro-Húngaro, que ficou meio que realmente abalado, porque os caras perderam basicamente 1 milhão de soldados entre mortos, feridos e capturados. E muita gente diz que essa foi a maior vitória importante, né, dos aliados na guerra, né? Os russos atacaram primeiro, né, na frente oriental, e o general Alexei Brusilov cuidadosamente mantém o elemento surpresa que suas tropas cruzam então as linhas inimigas e em alguns locais avançando quase 100 quilômetros e capturando 200 mil prisioneiros, né? E agora quando a gente cita essas batalhas enormes de 1916, a de Verdun, da Batalha de Somme, né? Somme é francês, né? O local da França, né? Cidade da França citada. Tem algo que foi muito importante nessas batalhas, que foram os aviões, né? Para vocês que gostam de tecnologia, né, da época. E de fato os aviões, eles marcaram a Primeira Guerra Mundial, né? Porque ficou a cara da Primeira Guerra Mundial, porque os aviões, eles tinham recém-inventados no começo do século XX, né? E tiveram participações decisivas em várias batalhas dos aviões, né? Só que os primeiros aviões da guerra, eles foram utilizados como missões de reconhecimento, né? Somente para sobrevoar os territórios, para averiguar áreas, né? Descobrir localização, né? E nessa época, os exércitos utilizavam até mesmo balões para isso, né? Soldados que ficavam lá no alto observando a movimentação dos adversários, né? Imagina a coragem do pessoal que tinha que se desdobrar em meio a toda essa bagunça que é a guerra, né?
tendo que estar em grande altura e ao mesmo tempo com um grande risco de uma queda, né? Então, lá no céu, né, começou então também em pouco tempo batalhas, né? Também aéreas, né? Não passou muito tempo e começou também essas batalhas, né? Mas como é que eles faziam? Com pistola no céu, né? Os caras puxavam pistola. E também granada em alguns casos, tá? É uma coisa cômica de até dizer, mas a guerra, inicialmente, com a tecnologia que ela se dispõe, que se dispusesse pro pessoal, pros soldados, era utilizada. E naquela época não havia, neste momento, aviões com metralhadores. Então os caras utilizavam pistola, granada, né? E isso realmente era uma atitude drástica, né? Para eles era o que eles conseguiam fazer e de maneira alguma eles deixavam de fazer isso porque o inimigo estava usando da mesma maneira. Então se tornava uma das primeiras batalhas aéreas, né? Por mais que pareça cômica pra gente hoje. Um dos problemas na época desses aviões é que eles eram muito primitivos de fato, né? Eles eram leves, motores eram fracos, então é difícil de se ouvir e mais com metralhadora pesada e munição dentro dele, né? Então os aviões não tinham muita força. Só que em 1915 o mundo começou a produzir os primeiros aviões projetados para batalhas então aéreas. Foi entre 1914 e 1918, né? Que foi um revolucionário local para a guerra surgiu, então, nos céus, né? É, foi muito legal. Com eles vieram imagens que nunca vistas antes e sequer imaginadas, né? Batalhas travadas no céu, né? Com, com seus aviões, né? Com eles embutidos metralhadoras, né? Foram combates que foram novos, né? Até então na história da humanidade. Muitos pilotos morreram e o risco era tão grande que na maioria das vezes o piloto morria de fato, né? E colaborou também com a corrida armamentista, né? Uma vez que designers de ambos os lados tentaram se superar cada vez mais para aprimorar modelos que eram mais resistentes, mais ágeis e mais eficazes nos combates armados, né? É, nos céus, né? Só que é importante lembrar que a Primeira Guerra Mundial não teve tantas missões de bombardeiros, né? Bombardeios, desculpa, que ficaram muito famosos da Segunda, né? Guerra Mundial, né? Bomba atômica e tudo mais. Isso porque os aviões não tinham capacidade para levar essas bombas, né? Eles eram leves demais, só conseguiriam carregar bombas pequenas. É claro, rolava alguns bombardeios, só que a maior parte foi feito por enormes Zeppelins alemães, né? Zeppelins, inclusive, fazer um gancho aqui com a banda Led Zeppelin, né? Eram esses aviões que eles ficavam no céu apenas para soltar bombas, né? Eles eram grandes, pareciam grandes balões, né? Mas também sortiam grandes desastres também proporcionando por essas bombas. No verão de 1915 foi então trouxe muito medo por causa desses ataques com os Zeppelins, né? Foram vários civis mortos e feridos com esse tipo de bombas, né? Soltadas por aviões, pelos Zeppelin para ser mais exato, né? Eles, eles tinham um impacto psicológico, na verdade, gritante, né? Por toda a Grã-Bretanha. Os primeiros ataques históricos tinham começado ali, e bem perto no segundo, no final da guerra, na verdade, primeiro, começaram os bombardeiros sempre mais avançados, né? O Gotha foi uma das fortalezas voadoras com um longo alcance, com até três, né? Espaços para três pessoas estando dentro dele, né? Com três metralhadoras e levava a mesma bombas que o Zeppelin, só que andavam até 133 quilômetros por hora, né? E voava mais rápido que os interceptadores britânicos, né? Então os bombardeiro aéreo da Primeira Guerra Mundial foi o ponto de virada do século XX, né? E realmente pôs não só os alemães, mas todos os outros países no caminho do ataque sistemático à população de civis, né? Então a Primeira Guerra, o principal, o principal papel dos aviões foram de reconhecimento e para atacar a infantaria inimiga com metralhadores.
era meio como se fosse um suporte, né, para o ataque em terra. A não ser, é claro, para quando começaram as batalhas de aviões contra aviões. E nessas batalhas surgiram os nomes mais famosos da Primeira Guerra, né, que do alemão Manfred von Richthofen, como também conhecido como Barão Vermelho, né? Ele também fazendo mais uma vez um gancho com banda de rock, ele que também que é uma homenagem à banda Barão Vermelho brasileira de rock, né? Que nasceu aí junto com o famoso Cazuza, né? Ele foi esse avião ali por si só, notável pela sua mobilidade e velocidade, né? É, ele, na verdade, falando dele, né? Ele foi considerado um dos maiores pilotos da humanidade. Foram 80 vitórias em combates aéreos durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi considerado um dos maiores ícones do exército alemão. A sua imagem foi muito usada por propagandas, inclusive da guerra, né? Os pilotos já eram populares na Europa, mas a combinação de um piloto soldado como ele, com uma coletânea de vitórias, conquistou de fato a mídia, então, naquela época. E passou a receber presentes de tudo quanto é aquele lugar, dezenas de caixas de cigarro, chocolate e cartas de amor também, né? Ele então foi um fenômeno comum naquela época, de fato. Então os alemães ajudavam nesse momento e também espalhavam vários boatos sobre o mito, né, do Barão Vermelho, dizendo que os ingleses tinham montado vários esquadrões especiais só para caçar o mesmo. Inclusive o governo alemão também queria que ele parasse de voar, porque se ele fosse abatido, isso seria um puta golpe na moral também dos soldados alemães, né? Só que ele se recusou a parar de voar e continuou lutando, né, voando até morrer em combate no dia 21 de abril de 1918. Isso bem pertinho lá no final da Primeira Guerra Mundial, né? Mas, voando acima da linha de defesa inglesa, foi quando então ele foi perseguido por um piloto inimigo e ele abaixa demais o avião e é atingido no coração por um soldado australiano. Então, efetivamente, o matando é, e o soldado por conta dessa perseguição, né? É, foi o Ray Ball, que foi visto no vídeo inclusive, que na época foi divulgado posando com metralhadoras do avião do Barão Vermelho, né? Exibindo assim a sua grande conquista, que foi a morte do mesmo. E convenhamos, nada mais incentivador que uma guerra para se buscar melhorias tecnológicas na esfera, no campo bélico, na questão industrial, né? Na pesquisa e na tecnologia e inovação, né? A guerra ela sempre surtiu muito efeito quanto ao avanço também no progresso da ciência, né? Isso tudo foi muito estampado na Primeira Guerra Mundial, tá? Em 1917 foram de fato os anos mais importantes para a Primeira Guerra e não só para a Primeira Guerra, assim como o século XX, né? Porque foi nessa época que o Império Russo então implodiu. Os russos viviam uma crise interna há muito tempo, né? A Rússia, que poderia alimentar o mundo, estava sem comida, imagina só, sem outras mercadorias também. Havia escassez de tudo na grande Rússia: comida, roupas e sapatos, petróleo e parafina. Descontentamento cresce na Rússia demais, né? As greves se tornam comuns. Naquele período, pessoas de diferentes classes sociais questionam a necessidade de entrar na guerra. É claro que isso não seria algo positivo para a Rússia, mas como explodiu a Primeira Guerra, o povo russo começou a sofrer bastante com problemas econômicos e sociais ainda mais pesados. E essa tensão foi crescendo até que em 1917 estourou uma revolução popular e o governo então caiu, né? É, foram as revoltas que então as metralhadoras da polícia mataram centenas de, de pessoas, né? O conflito se espalhou para outras cidades também. O que farei? Perguntava o Czar e seus conselheiros na sua época. A resposta era: você deve abdicar o seu cargo. Foi o que ele fez, então assim a dinastia morreu no dia 16 de março de 1917. Para desestabilizar seu inimigo, a Alemanha enviou para o inimigo
o arqui-revolucionário Vladimir, né? Veio de Vasulik, né? A partir daquele momento, Lenin lançou-se furiosamente na sua luta pela liderança e a Rússia começou a abandonar a guerra. Então, agora vocês pensando, com a saída da Rússia, a Alemanha se deu bem pra caralho, né? Porque não tinha mais a Rússia pra ser um inimigo aí, né? Vizinho, né? Então eles podiam agora, os alemães, com tudo contra os franceses, em lógica, e os ingleses, porque sem a Rússia seria mais tranquilo. Mas não foi bem assim. Mas, assim, a Rússia saiu, mas quem entrou na jogada foi USA, Estados Unidos da América, né? Então ali começa a se traçar, né, o, o pesadelo de fato da Alemanha, né? É, e não é muito difícil entender como os Estados Unidos entrou nessa batalha. E para falar sobre isso, nós precisamos falar sobre as batalhas que aconteceram nos mares, né? Porque a gente falou bastante das batalhas terrestres até agora, que os grandes conflitos da Primeira Guerra foram com a infantaria, mas a guerra também rolava solta pelos mares. É, lembra que eu havia falado no episódio anterior que estava correndo uma luta armamentista entre a Alemanha e a Inglaterra, as duas maiores potências da época? E foi por causa disso que naquela época a Primeira Guerra teve avanços tecnológicos nos mares, né? É, e a Inglaterra estava com seu Dreadnought, né? Dreadnought era o maior, mais rápido navio de batalha da Inglaterra em operação, né? Capaz de atingir até 40 quilômetros por hora. E os navios de guerra britânicos tinham até 4 armas embutidas, enquanto o Dreadnought tinha 10 armas e 5 torres, né? E revolucionou de fato a guerra, né? Então, quando a guerra começou, os alemães e os ingleses tinham várias embarcações gigantescas, né? Coisa também como barcos menores, né? E a batalha aconteceu em vários lugares, no Mar do Norte, no Oceano Atlântico, no Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. A Primeira Guerra teve várias batalhas pequenas nos mares, mas também teve aquelas batalhas gigantescas. Por exemplo, na Batalha de Jutland, que aconteceu no Mar do Norte de 1916, né? Naquele dia, a Marinha Real Britânica bateu de frente com a Alemanha, né? E foi a primeira e única vez que eles lutaram com tudo na Primeira Guerra Mundial. Os britânicos tinham 155 navios e os alemães 99. Os britânicos achavam que iriam ganhar fácil, né? Mas a batalha durou apenas 12 horas, mas durante esse tempo a Marinha Real não se deu bem, se deu mal. 14 de seus navios afundaram e mais de 6 mil vidas foram perdidas. E mesmo durante a guerra, eles continuavam a construindo e desenvolvendo novos navios, né? Tanto que em 1917, os ingleses tocaram pela primeira vez na história um porta-aviões no mar. Foi em setembro de 1918 que a Inglaterra lança o primeiro porta-aviões no mar, né? O HMS Argus. O que era especial no Argus era com certeza o deck liso que ele te propiciaria. Isso significaria que qualquer avião poderia decolar e pousar ali sem a necessidade de uma área de terra, né? Era considerado um pau para toda a obra, né? Mesmo considerando a previsão do tempo que deveria estar a favor, né? Mesmo assim, comparado com os aviões flutuantes que eram um tipo utilizado, era como um milagre, né? Aquela inovação, né? Dos ingleses, né? E outra coisa interessante que acontecia ali no mar eram os ataques submarinos dos alemães, né? A Alemanha não tinha barco o suficiente para fazer as frentes, né, no poderio naval britânico, mas a Alemanha tinha os submarinos, né? Essa sua frota de submarinos, eles acreditavam que poderia desafiar a Marinha Real, né? É, é, e os submarinos sabiam que as blindagens eram apenas em cima da superfície desses navios, né? Dos aliados, né? E a parte de baixo já não tinha defesa, ficando vulneráveis a torpedos por ataques invisíveis que os atingissem, obviamente, abaixo da linha da água, né?
Afinal, o que isso tinha a ver com os Estados Unidos, né? Pois bem, quando a guerra começou, os Estados Unidos decidiram que eles não iriam tomar nenhum partido. Isso é muito interessante, porque com a guerra, os países aliados não precisavam comprar cada vez produtos americanos. Além disso, os Estados Unidos emprestou muita grana para os ingleses e para os franceses, né? Os dois países devem para os Estados Unidos 2 bilhões de dólares. Essa dívida nunca será paga se a Alemanha vencer a guerra, né, com a sua guerra submarina restrita. Então, se tinha alguém que estava se dando muito bem com essa guerra, obviamente esse país era os Estados Unidos, né? Então, lembra que quando eu tinha falado que um dos grandes planos alemães era cortar a rede de suprimento dos franceses? Então, o ponto-chave desse plano era impedir que qualquer navio cheio de mercadorias e de arma chegasse aos países aliados. E nessas Alemanhas chegaram se comprometendo 7 navios mercantes dos Estados Unidos, que, que obviamente com essa atitude não compactuando com a mesma, obviamente, declararam então Estados Unidos guerra contra a Alemanha, né? E ali que o negócio começa a esquentar de fato na Primeira Guerra Mundial. Foram por 2 anos e meio a nação mais poderosa do mundo ficou fora de combate mortal da Europa, Estados Unidos, né? De fato, mas agora era a hora de agir, sem sombra de dúvidas, né? Então, uma das batalhas de 1917 já tinha alguns soldados americanos ali no meio, só que só a partir de 1918 que os americanos começaram a desembarcar em milhares na Europa, né? Eles desembarcaram em Liverpool e foram recebidos como heróis assim que pisaram em solo inglês, né? A banda começou a tocar, aparecer deles, foi uma coisa bem admirável na época, né? Eles foram enaltecidos como grandes heróis, sem que ainda a guerra tivesse acabado, né? O exército norte-americano então foi forçosamente recebido na Inglaterra, contudo pronto para o combate ao inimigo, né? Eh, e quem mais entrou na guerra por conta dos ataques submarinos foi o Brasil, né? A nossa nação, né? O governo brasileiro também, então, havia dito que seria neutro no início da guerra, mas em 1917 os alemães atacaram um cargueiro brasileiro que estava indo para a Inglaterra lotado de café, né? Foi no dia 13 de fevereiro de 2017, né, que bloqueou o bloqueio naval dos seus inimigos, né? O Brasil protestou formalmente com o governo alemão, mas não surtiu efeito. 2 meses depois do incidente, aconteceu o primeiro incidente que derrubou o Pariu Paraná, que é na costa da Europa. O navio que seguia carregado de café e cereais para a França. O ataque submarino alemão, já com um reflexo como bloqueio naval, né? Quando a notícia chegou no Brasil, o povo começou a protestar nas ruas, né, revoltados com a situação, né? Começaram então a atacar lojas e empresas alemães no Brasil. E o governo acabou cortando então a relação com a Alemanha e, porque continuaram ainda atacando os navios brasileiros. Então, em outubro de 1917, não teve jeito, foi declarada a guerra enquanto os impérios centrais, né? O Brasil, então, oficialmente declarou a sua guerra aos impérios centrais, né? Por conta dessa grande expressão popular. Que então, no dia ali em outubro, né, de 1917, foi oficialmente declarado a guerra à Alemanha. Bem, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi bem pequena, isso porque nossas forças armadas não tinham muito treinamento especializado para esse tipo de conflito, né? Nós já havíamos mandado militares na Europa, mas foram pouquíssimas pessoas. Nossa maior participação foi mesmo com a Marinha, pois alguns navios de guerra brasileiros ajudaram a petrolar costas da Europa. Só que quando eh, aconteceu, eu estava na entrada no Mediterrâneo, ali perto do Estreito de Gibraltar, né?
nesse local perto do mar Mediterrâneo, onde que aconteciam vários ataques por conta dos submarinos alemães. Todo mundo tava morrendo de medo com o novo ataque. De repente, no meio da noite, alguém começou a gritar que tinha visto um periscópio, né? De um submarino emergente na água, né? E que eram os alemães, então, corre, senão ia morrer. Começou a gritar, né? Essa pessoa, é o que os relatos da história trazem a nós. Então todo mundo pegou as armas e começaram a atirar para dentro do mar, né? É, e então eles perceberam que o mar estava cheio de sangue. E não era submarino, né? Era um bando de golfinhos. Muito parecido com o golfinho, na verdade, do animal. Que não era golfinho, agora não me recordo. Assim que lembrar, vou tá mencionando aqui também pra vocês, né? Então mataram os bichinhos achando que eram os animais, né? Que situação mais triste, né? E essa foi conhecida com as batalhas das Toninhas. Toninhas, o nome dos animais parecido com os golfinhos, tá bem? Nossa, foi uma situação muito engraçada, mas só pra gente compartilhar e a gente poder estar dando um pouco de risada, tá? Então, no final ali, em 1917, a Primeira Guerra Mundial já estava bem diferente do seu início, principalmente quando a gente fala de tecnologia. Lembra que a guerra começou em 1914, né? Então, 3 anos se passaram, né? Nós falamos das inovações, dos navios, né? Das aves, submarinos. Então, agora vamos falar das inovações em terras, né? Então, o lance das trincheiras obrigou os exércitos a criar cada vez armas mais poderosas para tentar vencer as defesas inimigas. Além das armas químicas, rolaram vários avanços de armamentos, como o lança-chamas, que foi usado pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial pelos alemães, né? Ela lança fogo, né? Para quem não conhece, né? E de fato, né, com um poder destrutivo muito grande. Também surgiram os primeiros veículos blindados com armas que eram usadas desde o começo da guerra, né, que tinham grande resistência contra metralhadoras e outras armas, né. E os franceses também inventaram um tipo de tanque que pesava até 130 toneladas, né. Ele era transportado por trilhos e disparava granadas de 700 quilos em até 16 quilômetros, né? É realmente um dispositivo de guerra muito poderoso. Uma das outras inovações das guerras foram as comunicações entre as tropas, porque foi nessa época que surgiram os primeiros sistemas de comunicação sem fio, né? Que os soldados usavam nas costas, né? Como se fosse um, aqueles rádios amadores, né? De comunicação, né? Isso mudou muito a cara da guerra, porque como a comunicação era mais rápida, os exércitos não precisavam mais avançar com centenas de homens. Então começaram a surgir pelotões menores por conta disso. E se comunicavam entre eles cerca de 10, 12 soldados. E eram bem mais ágeis e com isso eficientes também. Em 1917, o mundo conheceu um dos armamentos mais famosos da Primeira Guerra Mundial. E um dos mais importantes, os famosos tanques de guerra, né? Eles que nunca ficavam entalados em trincheiras, ele não tinha nada que poderia estar, né, ao seu caminho, né? Mas finalmente em 1916 os ingleses descobriram um jeito de usar os tanques na batalha de Concray, né? A batalha que aconteceu na França. Para cruzar as trincheiras, cada tanque carregava um amontoado de madeira, né? Com 2 metros de diâmetro, amarrado com correntes e pesando 1,5 toneladas cada. Os tanques deveriam avançar em grupos de 3. E em cada trincheira, um deles largava a madeira para os 3 passarem. Essa era a estratégia. Então, com todas essas novidades tecnológicas, os exércitos finalmente conseguiram superar as defesas inimigas, então a guerra parou de ser estática. Isso, junto com a entrada dos Estados Unidos, fez com que a Primeira Guerra Mundial começasse a chegar
perto do seu fim, né? E é isso aí, gente. No episódio de hoje, falamos muito sobre então, a Primeira Guerra Mundial também. E no episódio seguinte, nós terminaremos esse desfecho da Primeira Guerra e entraremos então novamente para a Segunda Guerra Mundial, detalhando, né, cada momento histórico que ele compreende, tá certo? Gente, muito obrigado pela companhia, pela sua participação a mais esse episódio da série da Segunda Guerra Mundial, né? E nós estamos neste momento contextualizando um pouco através da primeira. E já já nos próximos episódios voltaremos a falar mais da Segunda Guerra Mundial, tá bem? Meu nome é Cleiton Lunardi, muito obrigado pela companhia e até a próxima, tá certo? Até a semana que vem. Tchau, tchau.